Se eu chego aqui e vejo que eu tenho que abrir esse pilar, eu vou ter que abrir o pilar, ou então aquele laudo eu não vou fazer. Ou eu vou chegar para o condomínio e falar assim, olha, eu tenho que abrir o pilar. Eu vou anotar isso lá e eu não vou atestar a adequação da sua edificação, porque eu tenho que fazer. Bom, ele pode pegar, passo seguinte, contratar um outro profissional que vai chegar aqui e falar assim, não tem que ver pilar nenhum, não. Eu estou vendo que isso aqui está bom. E o que eu fiz no item? Falei assim, deverá ser examinado o pilar, deverá ser garantido. Bom, todos os dois fizeram isso, com opiniões diversas. Então, no final, o que a gente fica buscando, essa garantia, ela não existe. Não tem possibilidade de você fazê-la por decreto. Não é isso que vai dar garantia àquela informação, nem vai trazer qualidade para aquilo. Esse é um entendimento meu particular. Não sei se foi esse o entendimento das pessoas que fizeram, tá? Mas esse é um entendimento meu particular. E quanto à questão de participação, eu só tenho notícia de que na elaboração dessa legislação, todos esses órgãos que representam não só a sociedade, como também os profissionais, foram chamados a participar e participaram. Mas eu não posso falar da lei, mas com certeza eu posso falar do decreto. Todos eles participaram. E esse texto final do decreto, e eu posso falar isso com toda tranquilidade, porque eu escrevi a maioria dele, foi submetido a todo mundo que estava lá para sugerir, se fosse o caso, modificações. Isso que está aí, passou por esses representantes todos, CREA, CAL, ADEME, construtores, representantes de síndicos, representantes de administradoras, todos eles tiveram a oportunidade de se manifestar. Só um complemento ao seguinte, olha só, o poder garantidor do Estado, ele está bem decifrado nas leis que aqui compõem, entendeu? Tanto que a lei envolve o âmbito estadual. Quando você disse que, por exemplo, entendia de bomba, eu posso não entender de bomba. Como é que eu vou fiscalizar uma bomba que você fiscalizou? Quer dizer, fica uma coisa meio estranha. Eu não acho, eu leio, entendo o seguinte, o artigo 937 é claro, a responsabilidade civil é do dono. Por isso que em favela, a gente não pode imputar a responsabilidade àquele que é o utente de um barraco. Ele não é dono, você não pode fiscalizar, não tem alcance nisso. Para isso tem as nossas coordenadorias que são especiais para isso. O tratamento é diferente, embora haja fiscalização, sim. Entendeu? Então o poder garantidor do Estado está nas leis. Eu tenho a garantia de que eu posso transitar na rua e ir para minha casa hoje. Agora, se tiver uma passeata ali, eu corro o risco de levar uma bomba na cara. Né? Uma bomba dessas aí. Agora, o que acontece? Eu vou me expor aquilo ali? Não. A autovistoria, o que é? Ela é uma lei para você realizar a manutenção numa edificação de caráter preventivo, preditivo, ou então até indicar um retrofit. Para quê? Para evitar o risco de um acidente, em princípio, né? Que é a maioria das situações, que pode culminar até no risco de um colapso estrutural. Esse detalhe aí que está sendo dito, existe o exemplo que nós trouxemos aqui das marquises. Pela primeira vez, a gente está vendo um resultado que eu considero positivo. Agora, isso você acha que a prefeitura deveria entrar na casa de todo mundo, fazer? Não, isso houve a participação dos técnicos também. Veja bem, eu recebi muita informação de técnicos que fizeram vistorias de marquises e vieram dizendo, olha, se você não me avisasse que tinha que escorar, que tinha que fazer, que tinha que não acontecer, eu teria me dado mal, porque a marquise desabou na hora que eu estava, se não tivesse uma parte dela escorada, ela ia ruir. Agora, já teve casos de colegas que chegaram lá dizendo, olha, você está me exigindo uma coisa que eu discordo, que isso é aquilo, que aquilo outro. Conclusão, no final das contas, né, deu justamente ao contrário. O cara me bota um documento onde havia uma falsidade ideológica, ele dizia que a marquise estava boa e a gente dizia que não estava, pedimos para ele inspecionar a marquise, porque ele simplesmente fez o seguinte, ele calculou uma marquise igualzinha àquela e trouxe como se fosse aquilo. E não é isso que nós
pedimos que verificasse, nós pedimos que botasse uma fotografia. Isso complicou tanto, a tal ponto, que, conclusão, nós tivemos que levar o cara para a delegacia, porque ele começou a dizer que ele estava dentro de um... que aquilo ali era um órgão, era um local público. Foi isso que ele disse. Não, aqui não é um local público, aqui é uma repartição pública, da qual eu sou o chefe e não permito que você fique gritando aqui dentro palavrão nem nada, porque está tumultuando o trabalho e tive que levar ele. Infelizmente foi assim. Um colega só. Agora, teve um outro colega que insistiu que iria assinar, continuar assinando uma estrutura que podia cair. Eu aceitei que ele assinasse? Diz aí, Rose. Não. Nós exigimos que ele apresentasse um técnico capaz. É isso que o síndico tem que fazer. Eu disse e torno a repetir, olha só. Profissional fiscaliza profissional, profissional é fiscalizado pela sociedade, é fiscalizado pelo CREA, é fiscalizado por todo lado. Não sou eu que vou dizer que o engenheiro elétrico não tem competência para fazer uma vistoria dessas. Se tem juiz que determina que ele faça, eu não tenho essa competência. Eu vou apenas fazer o quê? O que é o poder público na forma garantidora dele, que é determinar o seguinte: olha, você preencheu ali, você é o responsável, não sou eu o responsável. Cada um se sentencia da forma como bem entende. Tinha um ditado que o cara dizia assim, até lembro disso, ela dizia assim: olha, lá em cima daquele morro tem uma onça, não vai lá que ela te avança. Não tinha um programa mais ou menos que o cara dizia isso? A mesma coisa, se você vai naquela edificação lá, tem uma onça, você vai fazer o quê? Você vai dizer que ela não vai avançar em ninguém? Então, pessoal, eu acho que a dinâmica que a prefeitura colocou, eu vejo também que o lado do decreto e o empenho que teve o Silvio na construção desse decreto foi muito cuidadoso. Tem detalhes que vocês estão colocando aqui que eu não reputo assim como realidade fática. Na hora que você for fazer o laudo, você não vai encontrar essa realidade, tá certo? Você vai encontrar uma outra realidade que é a que você vai ver. Aquela você vai ter que descrever, que foi o caso do tubo, o caso da vedação da porta lá que ela colocou. Eu achei muito proveitosa essa reunião, tá certo? Acho que da parte nossa aqui, eu queria, pelo menos da minha parte, agradecer a presença de vocês até esse momento. Espero que tudo que nós discutimos, vocês, colegas, nos ajudem a propagar essa situação em defesa da cidade e dos seus cidadãos, que nós somos uma parte muito, muito responsável dentro da sociedade. Tanto assim que eu moro numa construção que foi eu que fiz, mas eu já habitei em outras feitas por colegas e eu dou uma tremenda credibilidade às construções realizadas. Quem estraga as construções somos nós. Eu só queria dizer uma coisa, que o mundo é a gente que faz e a gente tem que construir o mundo que a gente vai viver. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que trabalhar para que ele seja melhor. E só engenheiros e arquitetos que eu vejo dentro da sociedade são pessoas que têm critério muito ímpar de defesa da cidade e dos cidadãos, sabe? Eu não vejo assim, a gente quando olha situações aí, por exemplo, 90% dos homicídios não são resolvidos. Agora, os processos são criados. Na prefeitura a gente tem montanhas de processos. Participação do cidadão no processo é importante. Neste processo, então, a participação vai ser importante, tanto do condômino, do condomínio, como dos colegas. Meus parabéns pela colocação de vocês. Eu queria agradecer a todos, a prefeitura agradece, agradeço em meu nome, em nome da minha equipe, sabe? E qualquer coisa nós estaremos à disposição. Eu passo a palavra aqui para o Silvio, que também agradeço com a Eu queria agradecer o convite do Clube de Engenharia, em meu nome, em nome da secretária de Urbanismo,
e deixar aqui à disposição, se precisarem de uma outra reunião, enfim, de uma outra palestra. Isso faz parte daquilo que eu falei, que eu imagino que seja um trabalho que a Prefeitura deva executar agora. Quer dizer, além de fazer, óbvio, construir a forma como isso vai funcionar, a gente tem que informar as pessoas, e quanto mais pessoas, melhor. Né? Eu imagino que daqui saiam pessoas que já vão multiplicar essa informação. Né, mas se outros puderem acontecer, enfim, se outros encontros, teremos o maior prazer em retornar aqui. Como eu falei lá no início, isso para a gente é extremamente importante. Das dúvidas de vocês, às vezes não são sequer imaginadas por nós. Uma coisa é você ficar no gabinete pensando numa legislação, né, que assim, em princípio, você quer que ela melhore a condição do cidadão, né, do ser humano de uma forma geral. Mas uma coisa é o que você imagina, né, outra coisa é o que você escreve, e outra coisa é o que se interpreta. Então é importante que a gente veja o outro lado. Nem sempre a gente consegue ter tempo suficiente para ouvir todo mundo antes de executar o escrito. Às vezes isso se torna extenso demais e o que acaba é que não se faz nada. Né? Tem determinadas situações que você tem que fazer alguma coisa, você tem que iniciar. A Prefeitura entendeu que neste caso específico, que envolve segurança do cidadão, ela tinha que tomar uma atitude. E a atitude dela foi regrar da forma como está hoje a participação desses que ela entendeu que eram os agentes envolvidos nessa questão de auto-vistoria. Pode não ser a melhor forma, né? Provavelmente não é, né? E tem muito que evoluir, mas isso foi feito, é o que está escrito. A partir daí, a gente tem um marco de discussão. A gente pode ouvir questões em cima disso aí, e estamos abertos a não só ouvi-las, como também a mudar o nosso rumo. Né? Mas é preciso que aconteça isso, né? É preciso que vocês tragam para a gente a experiência que vocês têm, as dúvidas que vocês têm e as ansiedades que vocês têm. A gente tem um conhecimento aqui, vocês têm outro, o síndico tem outro, enfim. Na verdade, nós estamos falando de juntar esses conhecimentos todos, né? Que só se viabiliza e só se conclui na prática, quando a coisa começa a funcionar. Porque aí a gente tem a real relato, né, o real relato do quais são as reais dificuldades, quais são os problemas que devem ser ultrapassados, enfim, de que forma a gente poderá fazê-lo. Tá? Então eu queria agradecer a todos a presença, enfim, a presença até essa hora, obrigado, enfim, estou aberto, estamos lá todos lá esperando, se você tiver alguma dúvida na Prefeitura. Né? A gente está aqui agradecendo também a presença dos elogiados profissionais que trabalham na Secretaria Municipal de Urbanismo, e a gente está vendo aqui o interesse que foi, né? Surpreendeu a gente pede desculpa por não ter previsto tanta gente, porque há muitas dúvidas sobre esse assunto, e naturalmente nós voltaremos a convidar para uma outra palestra, a segunda palestra aqui no Clube de Engenharia, para esclarecer mais e aprendermos cada vez mais. Porque o que está faltando mesmo é a gente resgatar essa falta de cultura, de manutenção, que a gente fica assistindo, infelizmente, de uns tempos para cá, colapsos estruturais, desastres, que a gente fica até desqualificado pela sociedade. Esses colapsos nos desqualificam. Nós temos que tomar um primeiro passo, e esse foi o passo, essa foi a grande importância dessas leis que saíram daqui do Rio de Janeiro e que tendem a replicar, com toda certeza, pelo Brasil todo. E eu quero parabenizar a palestra do Veronese e do Silvio, e a gente aproveita para convidá-los de novo aqui para fazer a nova palestra. Bom, eu quero dizer para vocês que vamos acabar. Eu quero reclamar aqui da minha assessoria, porque o Silvio perguntou se arquiteto podia ser sócio do Clube de Engenharia, e sequer escutaram que a proposta tinha que estar aqui. Então, é terrível. Denise, paciência,
Você já tinha que estar. Se ele vai ser sócio ou não, mas já tinha que estar. Olha aqui, temos muito orgulho. E eu não sei se o João Batista é sócio também, não é? João Batista, você seria importante na nossa divisão de estruturas aí. Então, 2 propostas, não é? Faltou só um... Porque o colega colocou aqui alguma coisa sobre o prefeito. E eu queria dizer o seguinte, eu não vou falar aqui pelo prefeito. O prefeito é uma pessoa bem articulada que sabe se defender. Mas eu queria dizer só o seguinte, que eu participei pelo menos do início da discussão, e o prefeito, podem ter certeza de uma coisa, ele é uma pessoa integralmente dedicada e preocupada com a cidade do Rio de Janeiro. Eu conheço o prefeito já de antes, quando ele foi secretário, e em outras situações que atuou em defesa da cidade e dos cidadãos sempre. Inclusive lá na época do Palace 2, que ele era prefeitinho lá da Barra, na época ele e o Guaraná. Eu queria dizer o seguinte, que no tocante a esse fato, eu olhei para o prefeito e vi que ele tinha o desejo de resolver essa questão. A autovistoria já é uma lei que ele já vinha trabalhando há muito tempo, né? Tinha o desejo de resolver isso, de que forma? Criando algum mecanismo que não fosse de punibilidade à população. Então eu só queria dizer uma coisa, que eu já disse inclusive em outros lugares e sempre repito. O Piano, né, que foi um grande jurisconsulto romano, dizia o seguinte, 300 anos antes de Cristo, dizia que não há ação, mas a inação é que é vergonhosa. E nesse ponto, eu queria dizer que o prefeito é um homem de ação, porque eu conheço ele pessoalmente. Fico feliz de saber que um muito mais novo que eu vai fazer, acredito, né, que ele tenha um tempo de vida ainda para seguir maior do que o meu, sabe, em defesa da cidade. Eu queria agradecer a vocês só por essa colocação, porque o colega colocou de forma diferente, eu estou colocando o que eu sei e o que eu penso a respeito, sabe? Por trabalhar no órgão que eu trabalho, eu na função de servidor público, eu vim aqui e prestei as informações. Agora, como agente público, como pessoa que tem ligação com o prefeito, eu queria dizer isso, sabe? Não vou puxar saco de prefeito, nem nada disso, porque eu não preciso. Sabe, eu sou concursado, agora devo muito respeito ao prefeito e acho que ele é uma pessoa que hoje, se os problemas políticos são relativos a vamos quebrar aqui para quebrar sinal, quebrar poste, eu não sou favorável a isso. Agora, a legítima reivindicação dos professores, o secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, está indo na Câmara, está agindo. Agora, isso é um complexo político. Tá certo? Eu só queria falar isso. Muito obrigado a vocês por terem... Vou passar aqui para o Abílio Borges, que gentilmente nos convidou. Bom, queria te agradecer. Meus queridos, eu convidei a OAB